Olá, meu nome é Davi e eu vou apresentar para vocês a nossa aplicação do trabalho prático da disciplina de Engenharia de Software 2, que seria um aplicativo para uma central de alarme residencial, que no caso a gente deu o nome de MARP. O grupo é composto por mim, Davi Ribeiro de Almeida, e pelo Matheus Souza Azevedo. Pois bem, como eu falei, o nosso aplicativo ele é voltado para essa questão dos alarmes, né, residenciais. E esse daqui seria o diagrama de entidade relacionamento que a gente criou para o nosso sistema, né? Primeiro a gente tem o usuário, que ele serve com essa questão de autenticidade, né? Dentro da nossa aplicação, onde ele vai gerenciar ali as centrais que ele cria, né? E dentro dessas centrais aqui, que seriam, eu posso dar, por exemplo, uma central relacionada a algum cômodo da casa, né? Que seria mais ou menos a ideia, assim, do que seria uma central em si, que eu posso ter ali uma central relacionada à garagem, uma central relacionada à parte de fora ali da casa, enfim, onde você quiser abstrair, né, qualquer cômodo, qualquer espaço ali do mundo para o sistema, né? E dentro dessas centrais você consegue controlar os sensores. Aí os sensores já poderiam ser câmeras, sensores de movimento, sensores relacionados à questão de ruídos, né, sons ali dentro do ambiente. E toda essa criação, edição que você faz, tanto de centrais e de sensores ali no sistema, você vai ter essa geração, né, de eventos, que seria, por exemplo, você desativar ou ativar um sensor, criar um sensor, né, adicionar um sensor no caso, criar uma central, né? Tudo isso vai gerar eventos no nosso sistema que vai servir como uma maneira de gestão mesmo de informação por parte do usuário ali, né? Das coisas ali que ele possui dentro do sistema dele, pô. De início, é, aqui eu vou mostrar um pouco para vocês agora, tipo, a criação, né, o processo criativo da interface. A gente tinha imaginado, assim, primeiro essa questão do login, do cadastro, né, onde aqui a gente tem a parte do cadastro aqui do login. Depois a gente resolveu jogar mais para as cores aqui neutras, né, do preto e do branco. Até por questão mais de design mesmo, e de passar uma credibilidade maior, porque acho que o vermelho, na minha cabeça de início, ele seria mais uma cor que me vinha quando eu pensava em alarme, mas o vermelho em si não quer dizer nada de segurança, a cor em si não passa essa sensação, né? Então a gente acabou aqui indo pro preto, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque tem mais coisas para falar, né? E no final, a tela principal do sistema ficou essa daqui, né? Onde aqui a gente tem toda a listagem de centrais, né? E a pessoa, no caso, ela consegue escolher a central dela aqui, e aqui vai aparecer todos os alarmes, que no caso seriam os sensores, né? E a gente tem aqui os últimos três eventos relacionados àquele alarme. A tela de centrais em si seria a mesma ideia, né? Que eu conseguiria ter aqui onde eu tenho os cards de alarme seriam os cards centrais e aqui os eventos seriam os últimos três eventos seriam relacionados às centrais em si e não em alarmes específicos, né? É, falando um pouco mais agora sobre o documento de requisitos em si, né? Aqui a gente tem a questão da introdução, onde que a gente cita todo o nosso objetivo com o trabalho, que seria essa questão de escalabilidade do nosso sistema de segurança, né? E como que a gente desenvolveu, como que foi o nosso processo criativo. Aqui tem a questão dos requisitos, que seria criar o usuário, dedicar o usuário, criar a central, deletar a central, adicionar um sensor central, deletar um sensor, desativar o sensor, visualizar esses sensores, visualizar os eventos, como eu havia falado, né? Os requisitos não funcionais. Aqui a gente tem todo o detalhamento de casos de uso, mas eu não vou, como eu falei, não vou acabar entrando muito nessa parte aqui, porque eu queria apresentar primeiro a questão, eu acho que é mais importante falar também do código em si, né? Como que a gente foi desenvolvido, mas levando em consideração aqui, tem as questões do teste aqui, no cenário de teste, né? Os diagramas, aqui seria o diagrama de classe, os diagramas sequenciais aqui para as funções, porque eu e o Matheus consideramos os principais do sistema, né? Aqui o de componentes. E eu falando só um pouquinho rapidamente aqui sobre os padrões de projetos que a gente usou foi o de TO, né?
que ele é utilizado para transferir dados, né, entre diferentes camadas aí da nossa aplicação, sem expor a nossa camada model, que contém toda a lógica do nosso negócio. E a gente também tem a questão do Observer, que foi utilizado para essa questão dos eventos mesmo que eu falei lá, né? Onde o Observer ele vai estar ali notificando cada vez que um sujeito mudar ali dentro do nosso sistema, né? Mas eu vou passar agora a parte pro Matza para ele poder, ou pro Matheus, Matheus Azevedo, para ele poder falar um pouco como que funciona o sistema em si e o código. Olá pessoal, eu me chamo Matheus e vou apresentar um pouquinho agora para vocês um pouquinho da aplicação criada pelo Davi e por mim. Bom, ao rodar a aplicação, primeiramente você vai ir para ser redirecionado para essa tela de login. Caso você não tenha o login, você vai para a tela de cadastro e aqui é possível realizar um cadastro. Eu vou realizar um cadastro de teste. Existem algumas formas de verificação, como se o e-mail for igual, mas vocês podem olhar melhor avaliando o código, rodando o código aí também. Bom, a primeira tela que é redirecionada após realizar o cadastro é a tela de centrais, onde aqui é a tela principal do nosso sistema. Como eu acabei de realizar o cadastro não tem nenhuma central, então eu vou criar um aqui clicando nesse botão. Ele vai abrir o modal de criação de centrais e a gente pode criar uma central, por exemplo, para preencher o primeiro andar de uma casa. Vou colocar uma senha nela. Caso você queira adicionar mais centrais, o modal permanece aberto, mas se não, você fecha. E como o Davi explicou, centrais e sensores eles geram eventos. Os eventos são exibidos abaixo da central. O primeiro evento gerado é o de central desarmada, que quando você cria uma central ela vai vir desarmada. E aqui mostra, né, a data e a hora da criação da central. Caso você queira ativar, você clica nesse botão, você vai armar a central. Ou caso queira excluir, você vai excluir aqui nesse botão. É possível acessar os sensores clicando em cima da central ou no menu ao lado. Por exemplo, se eu clicar aqui ou se eu clicar aqui. Vou adicionar um novo sensor, que as centrais controlam os sensores, né? Vou adicionar um sensor, por exemplo, para a porta. Adicionei o sensor, sensor criado, sensor também vem desativado. Posso ativá-lo aqui e o sensor está ativado no caso. Além disso, se eu desativar uma central, ela vai, se eu desarmar uma central, ela automaticamente vai desarmar os sensores relacionados. Posso adicionar vários outros sensores, que isso vai continuar funcionando, cada um terá o seu log próprio, o seu evento próprio aqui. Caso eu queira excluí-los, ele vai remover o sensor atualizou, ou caso eu queira excluir a central também, ele vai excluir também os sensores relacionados. Bom, pessoal, agora eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre como o nosso projeto foi estruturado. Para a criação do back-end e para a criação da API, a gente utilizou o Spring Boot, que é um framework Java muito robusto, e para a criação do front-end dos componentes, utilizou o React. Os dois já estão rodando aqui, mas eu vou mostrar um pouquinho sobre a estrutura. Por exemplo, ele define muito bem as camadas da aplicação. Por exemplo, tem a camada de repository, de model, que é a lógica de negócios, a service, que é a implementação das funções, aqui, controller, que vai ter ali as nossas rotas, e dentre vários outros fatores. Aqui está muito bem estruturado. Os padrões projetos utilizados foram o DTO, que é o Data Transfer Object, que a gente define muito bem eles como classes record, caso vocês queiram explorar e ver um pouquinho melhor. Existem as classes mappers também que vão mapear da model para o DTO, que assim vai realizar a transferência dos dados. Também a gente tem exceções personalizadas. Além disso, a de Observer também é o outro padrão de projeto utilizado no nosso projeto. Aqui a gente define duas interfaces que são a de Observer e de Subject. A Observer ela tem o método de update e a de Subject é de Observer e a de Notify Observers. É dessa forma que a gente implementa o Observer e implementa aquela lógica dos eventos. Por exemplo, aqui as classes Events, as classes Model Event, Center Sensor, elas, por exemplo, a Event, como ela vai ser o observador, ela implementa o Observer, e aqui ela tem o método Update.
e ela define muito bem a estrutura. A Center tem os métodos de Edge Observer e Notify Observers, porque elas implementam Subject, e Sensor também implementa Subject, e também vai ter as funcionalidades de Edge Observer e Notify Observer. Além disso, aqui tem o diretório teste. No diretório teste a gente tem essa pasta service que vai conter os testes de Center Service e Sensor Service. Cada classe, cada teste desse vai ter um setup que vai definir alguns objetos que vão ser utilizados no teste e também alguns mocks, né? Configurar alguns mocks. Aqui a gente tem vários testes de funcionalidades muito importantes para funcionamento da aplicação, como testar se uma central está sendo adicionada corretamente pelo usuário, o que acontece, testar se quando ele não é encontrado, se ele está sendo retornado corretamente, de desativar sensores. Na Sensor tem a mesma coisa, para algumas funções muito importantes também, caso queira dar uma explorada, é interessante e é possível rodar esses testes também. Se a gente rodar, a gente vai ver que todos passam muito bem. Por exemplo, aqui, dá para ver que todos eles passam. Para sensor também é a mesma coisa. E é isso a parte do back-end. No front-end, no React, a gente tem essa pasta source, que vai conter as principais páginas e os principais componentes também. Aqui, basicamente, né, a gente trabalha muito com requisições para as APIs que a gente define para os endpoints e a gente consegue obter os dados e realizar e transformar essa, essas requisições em funcionalidades. E é isso, basicamente, caso seja do interesse de alguém explorar melhor, a README contém certinho como executar o projeto. Foi um trabalho muito interessante de se realizar, acredito que as funcionalidades ficaram bem definidas e agradeço a atenção de todos que ouviram e até mais.